Romanos capítulo 7, nós vamos ler do versículo 14 até o 25. E o tema dessa mensagem é enfrentando conflitos. Conflito, né? Está no singular. Enfrentando conflito interior. Amém? Quem tem conflito aqui, irmãos? Só eu? Com o que você tem conflito? Difícil dizer, né? A gente tem com todo mundo e com a gente mesmo, né? E Paulo, nessa epístola aos Romanos, ele trata de alguns conflitos, ou melhor, de algum tipo de relacionamento. Fala muito do relacionamento, essa carta aos Romanos. E Paulo trata do relacionamento do crente com o irmão, do crente com a igreja, do crente com Deus, do crente com seu inimigo, com as autoridades. Todos esse tipo de relacionamento ele aborda na carta aos Romanos. E Paulo não deixa de mencionar, esse texto principalmente que nós vamos ler agora, o conflito que ele tem com ele mesmo, da gente com a gente mesmo. Conflito com os outros, todo mundo tem. E todo mundo sabe até que tem. Mas conflito consigo mesmo são poucos que sabem que tem. O que eu tenho certeza que você sabe é que você tem conflito com a sogra. Aí é normal. E as meninas que estão rindo, fica quieto que vocês vão ser sogra, hein? Mas com a gente mesmo são poucos que sabem desse tipo de conflito. E Paulo trata desse tipo de conflito aqui nesse texto que nós vamos ler. Acompanhe comigo no capítulo 7, versículo 14 ao 25, que a sua Bíblia diz assim, olha: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que me aborrece, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque se eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então que essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, irmãos? Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Deus querido, está a tua igreja, teu povo. São os elementos necessários para o teu Espírito Santo agir e interagir no nosso meio. Falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, e que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente, meu Pai, edificados pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, como eu disse, essa epístola aos Romanos, ela trata de alguns relacionamentos. E todos esses relacionamentos que eu falei, né? Do irmão, com Deus, até com a volta de Jesus, com a lei, com a autoridade, enfim, de uma maneira geral. Mas eu acho que o principal relacionamento que nós temos que tomar muito cuidado, e que nós temos que entender e procurar viver de forma amigável, é o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo, né? É aquilo que nós somos com a gente mesmo. Se nós tivermos um bom relacionamento conosco mesmo, irmãos, eu te garanto que a gente tem um bom relacionamento até com a sogra. Então, é fundamental que tenhamos um bom relacionamento conosco mesmo, que nós entendamos quem somos nós. Paulo aqui, ele fala a respeito desse assunto. Ele deixa muito claro a dificuldade que ele tinha com ele mesmo. Aquilo que eu quero eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Para trocar em poucas palavras. É uma coisa meio que até esquisito, né? Dá a impressão que o cara está agindo fora daquilo que Deus tem para nós, né? Dá a impressão que esse cara aqui, que está falando aqui, que escreveu isso aqui, não é convertido. Ele faz aquilo que não quer, e aquilo que ele quer não consegue fazer. Mas não é bem assim. Nós vamos entender bem essa questão aqui.
Teve um momento lá no capítulo 2 de Atos que Pedro, logo após o Pentecoste, Pedro prega para uma multidão e mais de 3.000 vidas lá se converteram, né? E eles fazem um questionamento após a sua conversão. Eles perguntaram para Pedro, eu falei, Paulo? Não, para Pedro, não, está certo. E às vezes, eles perguntaram para Pedro, o que faremos nós agora que nós nos convertemos? O que nós vamos fazer agora? Qual é o próximo passo, né? Então, Pedro, né? Pedro fala para ele, olha, arrependa dos vossos pecados, siga nos caminhos do Senhor, que Ele vai providenciar para você. Ele vai te batizar, Ele vai te preparar, Ele vai te mudar. Trocando, parafraseando, é mais ou menos isso daí. Mas o que Pedro, na verdade, queria dizer para aquele povo era o seguinte, olha, agora que vocês se converteram, algumas coisas vão mudar na sua vida. Queiram ou não, tem coisas aí que vocês não faziam, vocês vão fazer, e que vocês faziam e não vão fazer mais. Alguma mudança vai ter. Essa questão da conversão, ela exige realmente uma mudança. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim, olha, vocês vão aprender, dentre tantas coisas, vocês vão aprender a se relacionar. Vocês vão aprender a se relacionar com quem? Com todos aqueles grupos que eu acabei de falar aí. Mas o que Pedro queria dizer é o seguinte, olha, uma vida transformada requer relacionamento transformado também. Não é possível que uma vida mude e os relacionamentos que ela tem não mude. Se a pessoa muda, se existe uma mudança, tem que haver mudança também, e principalmente no relacionamento. A conversão é algo muito mais profundo do que aquilo que a gente imagina. A gente consegue enxergar até um certo ponto, mesmo porque para cada um a experiência é diferente. Cada um tem uma experiência diferente com a sua conversão. Mas a gente não consegue enxergar assim com profundidade o que é realmente uma conversão. No Velho Testamento a coisa era meio superficial, né? No Velho Testamento a conversão não era como hoje, como agora no tempo da graça. A conversão no Velho Testamento significava apenas uma mudança de direção, vamos dizer assim. O que muitas vezes a gente fala aqui, que a conversão é isso, uma mudança de direção. Você está indo para lá e você muda a direção, e isso é uma conversão. Não deixa de ser também, mas no Novo Testamento ela vai além. No Novo Testamento não é somente uma mudança de direção, mas ela é uma transformação, ela é uma metanoia. É algo que transforma a pessoa além daquilo que a gente possa imaginar. Então no Velho Testamento a profundidade desse ato é muito grande. E é por isso que nós observamos no Velho Testamento, eu já falei isso aqui algumas vezes, que os homens eram homens de Deus e muitas vezes eles pisavam na bola. E eles até cometiam erros infantis. E nós observamos isso com Davi, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Todos eles pisaram na bola, e uma pisada de bola boba, infantil, uma falta de maturidade. Dá a impressão que eles não eram convertidos. Essa é a impressão, na verdade, que fica. No Velho Testamento, os homens eram usados por Deus, e eles, menos usados por Deus, eles pisavam na bola. Agora, no Novo Testamento, você vê que a coisa é um pouco diferente. Depois eles pisavam na bola antes de ter uma experiência com Deus. Depois que eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo, com Deus através do Espírito Santo, eles foram verdadeiramente transformados. E eles não que eles não erraram mais, mas eles se tornaram mais maduros, se posicionaram de forma diferente. Então, a conversão no Novo Testamento, ela é mais profunda, muito mais profunda do que no Velho Testamento. É a metanoia, é a transformação, é a mudança de vida. Você pode observar Pedro. Pedro pisou na bola antes da sua conversão. Se podemos dizer assim, conversão, né? Vamos usar essa palavra. Mas depois, ele não pisou mais na bola. Você viu até a pastora Luzia pregou aqui domingo passado a respeito de Pedro, intempestivo, sanguíneo, aquele cara que falava e depois já tinha ido, essas coisas todas. Mas depois que houve uma experiência,
que ele teve uma experiência verdadeiramente com Deus, através do Espírito Santo, ele mudou a sua atitude. Paulo, que perseguia os cristãos, perseguia implacavelmente todos os cristãos, de repente, ele mudou de lado, ele lutava por eles, mudou completamente. Você vê o que a conversão faz, irmãos. A mudança que a conversão faz é uma mudança radical. Agora, o fato desses homens se converterem, ou nós mesmos, e nós podemos trazer isso para os nossos dias, sem problema nenhum, o fato deles se converterem e de nós sermos convertidos também, não nos torna homens e mulheres perfeitos, assim como eles também não eram perfeitos. Deixaram de errar em muitas questões, mas não eram homens perfeitos. Assim como nós também, ao convertermos, não nos tornamos pessoas, homens e mulheres perfeitos. Continuamos errando. Até mesmo Paulo e Pedro, eles deixam claro isso daí, essa questão da gente, infelizmente, continuar ocasionalmente errando, né? Paulo e Pedro tiveram um enrosco. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 14, Paulo disse assim, mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, olha, Paulo chamando a atenção de Pedro, se tu, sendo judeus, ou melhor, sendo judeu, né, no plural, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeu? Paulo pegou no pé, na presença de todos, pegou no pé de Pedro, para você ver que mesmo convertido, existe algum problema de relacionamento. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós somos uma igreja, nós temos algo em comum, nós confessamos a mesma fé, nós cremos no mesmo Deus, procuramos andar corretamente, mas todos nós temos as nossas dificuldades, e muitas vezes a gente acaba esbarrando em algum atrito com o irmão. Às vezes a gente tem uma dificuldade com o irmão e a gente não sabe administrar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de administrar porque as pessoas chegam a pensar assim, poxa vida, eu tive um problema com aquele irmão, acho que eu nem convertido sou, ou acho que aquele não é convertido. Mas não é nada disso. Nós vamos ver aqui que não é bem assim. Paulo e Barnabé saíram de Jerusalém para Antioquia numa viagem missionária, e lá em Antioquia visitaram em várias cidades, depois voltaram de Antioquia e depois deram início à segunda viagem missionária. Mas aí, olha só o que aconteceu no versículo 15, está no versículo 15, capítulo 15, versículo 37 a 39 de Atos. Barnabé queria levar João Pedro, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas o havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte, uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre de volta. Pararam com a viagem no meio do caminho e voltaram, Barnabé e João Marcos. Por quê? Por desentendimento. Qual era o objetivo desses homens? Não eram homens de Deus? O objetivo deles não era pregar a palavra, não era levar o evangelho, não era plantar a igreja. Todos eles tinham o mesmo objetivo, mas no entanto tiveram dificuldade de caminhar juntos. Em algum momento eles se divergiram, tiveram dificuldade e se separaram. Depois lá na frente se encontraram outra vez, e nós não vamos entrar nesse detalhe, mas tiveram dificuldade nesse momento. Então, irmãos, você vê que Paulo, ele era um homem convertido realmente, e ele tinha esse tipo de conflito. E Paulo disse, o que não quero faço, mas o que quero não faço. E no versículos 18 e 30 ele diz assim, no texto que nós lemos, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e que com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então nesse texto, Paulo está tratando de um conflito pessoal, que ele está enfrentando como crente. Quem não tem transformação de vida, dificilmente tem conflito com ele mesmo, porque ele aprova tudo que ele faz.
Aí está a grande diferença do convertido e não convertido. Porque o que é convertido, ele sabe quando ele erra, e ele percebe quando ele erra. O não convertido não, ele erra e para ele está tudo bem. Essa é a grande diferença, irmãos. Essa linguagem de Paulo é de um homem convertido, é de um homem que está lutando contra a sua velha natureza, é de um homem que não concorda com os seus princípios estabelecidos lá atrás e que ainda está impregnado nele e não sai. É um homem que luta até as últimas consequências para fazer o bem. E no versículo 18 ele fala assim, ó, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele reconhece que não há bem algum em si mesmo, porque a sua velha natureza ainda está tentando arrastar ele. A sua velha natureza ainda está impregnada nele ainda. E ele fala assim no versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Irmãos, só um cara convertido que se acha miserável. Uma pessoa que não é convertida, ela nunca vai falar, eu sou miserável, porque eu peco, porque eu erro, porque eu piso na bola. Nada. Você já ouviu isso de alguém que não é convertido? Aquele que não é convertido, ele aprova as suas falcatruas, ele aprova as suas imoralidades, ele pode esconder, mas ele aprova porque ele continua fazendo. Essa expressão é de alguém que tem temor de Deus, é de alguém que está lutando para fazer o melhor possível, alguém que luta com todas as forças para vencer o pecado, para vencer aquilo que está dentro dele, aquela velha natureza adâmica. Ele precisa largar, nós precisamos largar essa velha natureza, mas nós lutamos desesperadamente, e às vezes nós erramos ainda. Só uma pessoa convertida tem consciência do seu estado miserável, do seu estado de pecador. Só um crente, e um crente maduro, reconhece verdadeiramente os seus pecados. Você pode ter certeza disso. Uma coisa, irmãos, uma coisa é o pecado viver em nós, que isso nós nunca vamos nos livrar. O pecado sempre vai estar em nós. Outra coisa é nós vivermos em pecado, e isso nós podemos evitar. Isso nós podemos evitar e temos que evitar. Porque o pecado viver em nós, irmãos, infelizmente é uma consequência da nossa vida passada, da nossa velha natureza, da natureza adâmica que ela traz. Agora, nós vivemos em pecado? Não, isso é estilo de vida, é posicionamento. Nós nos convertemos, nós fomos transformados. E se formos transformados, isso não pode acontecer mais. E Paulo fala de uma experiência pessoal. Experiência dele, ele não está falando de ninguém, ele está falando dele. Ele apresenta o seu próprio problema, o seu próprio conflito, a sua própria guerra interior. É evidente que isso serve para todos nós, porque ele era um ser humano como nós, mas que nós possamos tirar lição disso, para que em meio às nossas dificuldades e os nossos tropeços, que a gente acaba tropeçando, nós não sejamos julgados com tanta severidade por nós mesmos. Antes, nos arrependamos e continuamos a caminhada. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos outra coisa a fazer. Errou? Vai ficar caído? Não, levanta, se arrepende e começa outra vez. É isso que nós temos que fazer. Pequei, ora, eu sou ser humano. Se arrepende, levanta e continua a caminhada. Busca em Deus. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Essa é a realidade da humanidade de uma maneira geral. Porque só o crente consciente e maduro, ele tem noção verdadeiramente do poder do pecado em sua vida. Porque o pecado tem um poder devastador nas nossas vidas. Porque se o crente permanecer em pecado, aí é problema. O pecado destrói ele. O que a gente não pode é permanecer no pecado, irmãos. Pecar, nós vamos pecar, não vai ter jeito. Agora, permanecer no pecado não podemos. Então Paulo vive, irmãos, em dois planos simultâneos. Primeiro, ele vive ansioso
para levar uma vida no plano espiritual. Que essa briga é exatamente por isso, porque ele quer ter uma vida mais espiritual. E depois ele fica triste, porque ele tem consciência da força que o pecado tem, e habita nele essa força, e tenta empurrá-lo para trás. A força do pecado é terrível, e ela tenta empurrar a gente para trás, e por isso que no versículo 18 ele fala: eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar. Irmão, você já pisou na bola alguma vez, e você acaba de fazer, e você já se arrepende? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Tem coisa que a gente acaba de fazer, imediatamente você fala: pisei na bola, já você pede perdão para Deus naquele momento. Na verdade, a gente já sabia antes de fazer, mas a gente não tem força para resistir, a gente acaba fazendo. Aí a gente vai e já se arrepende imediatamente. É mais ou menos o que Paulo estava vivendo. É mais ou menos isso que estava acontecendo com Paulo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. É terrível, o poder do pecado é terrível. Ele reconhece que nenhum bem habita nele, que ele não tem nada de bom. Mas por outro lado, ele tem prazer na lei de Deus, porque ele sabe que é de Deus, irmãos. Porque segundo o homem interior, ele diz no versículo 22, eu tenho prazer na lei de Deus. Isso quer dizer que o homem de Deus, ele luta incansavelmente contra o pecado. E nós vamos morrer assim, irmãos. Nós vamos morrer lutando contra o pecado. Até o último momento de nossas vidas, nós vamos lutar contra o pecado. Paulo diz que a sua vontade era fazer o que era bom, era fazer o que agradava a Deus. Mas quando ele erra, ele está violando aquilo que ele mesmo crê. Olha que coisa terrível. Versículo 23, vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. É uma confusão, irmãos. É perigoso a gente ficar até meio doido. Dá a impressão que ele diz e desdiz. Embora ele faça coisas ruins, que ele não gosta, que ele abomina, mas ele faz, ele não consegue estar sem fazer. Ocasionalmente ele acaba fazendo. O homem convertido, irmão, a pessoa convertida, ela erra, ela peca, mas ela odeia o pecado. Ela fica triste, ela fica irritada com o pecado, ela se arrepende imediatamente. Se ela pudesse, ela dava um nó na garganta do pecado, porque ela fica muito revoltada. Essa é a pessoa convertida. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha, irmão, olha a guerra que nós enfrentamos. Essa é a guerra interior, essa é a luta interior que nós enfrentamos, todos nós enfrentamos. É a velha natureza com a velha natureza, uma tenta vencer a outra, e a gente precisa tomar cuidado para a velha natureza não vencer. A arma para vencer essa batalha não é carnal, é espiritual. Nós temos que buscar em Deus arma para vencer isso. Irmão, se você ficar distante de Deus, você não tem jeito de ficar distante do pecado. Ou fica distante de Deus, ou fica distante do pecado. Se você ficar distante do pecado, você fica perto de Deus. Agora, se você fica perto do pecado, fica distante de Deus. Não nem como você ficar perto de um e perto do outro também. Ou é uma coisa ou é outra. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a gente vai enxergando o nosso caminho, mais a luz vai brilhando por onde nós andamos, mais as coisas vão ficando claras. Quanto mais distante de Deus, menos luz você vê, menos direção você tem, mais perdido você fica, e mais se acostuma com o pecado. O segredo é, busca em Deus, porque a arma para vencer essas coisas é só em Deus, é espiritual. Por isso que ele fala em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas.
É isso aí. Nossa arma é buscar em Deus. E a palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós nos distanciamos do pecado, mais forte nós ficamos para evitar o pecado, para fugir do pecado. Por isso que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Fugir da prostituição, fugir da idolatria. Tem que fugir dessas coisas, e nós só conseguimos fugir disso se nós estivermos apegados a Deus e através da sua palavra. Agora, deixar de pecar, irmão, nós nunca vamos deixar. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isso. Ocasionalmente o pecado vai aparecer na nossa vida. Temos que lutar o máximo possível, mas ocasionalmente a gente vai pecar, não vai ter jeito. Existe um conflito muito grande entre a lei e a nossa natureza. A lei de Deus é a nossa natureza. Versículo 14 diz assim: porque bem sei que a lei é espiritual. A lei é espiritual e é boa, e é santa, a Bíblia diz. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei é boa, é santa, mas eu sou carnal. Eu sou fruto do pecado. Eu venho da descendência do pecado lá. E Paulo diz que é carnal. Ele não está dizendo que ele não é convertido. Ele diz que tem momentos que ele age na carne. É como essa expressão ele usou também com os crentes de Coríntios, lá no capítulo 3, versículo 3 de 1 Coríntios. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Paulo não está dizendo que a igreja de Coríntios não era convertida. Ele está dizendo que ocasionalmente aquelas pessoas andavam na carne, porque tinham inveja, tinham dissensões ainda, tinham algumas contendas, alguns problemas entre eles. Isso fazia com que o pecado entrasse na vida deles, mas isso não queria dizer em absoluta que aquela igreja não era convertida. Agora, esse conflito também não é uma desculpa para que nós possamos ter um passaporte para pecar. Precisa ficar muito claro isso. O pecado na vida do crente tem que ser um acidente de percurso. Ocasionalmente ele aparece, mas ele não pode viver, como eu disse, em nossas vidas. O pecado é uma coisa que nós temos que lutar eternamente, irmãos. Então o conflito que existe em nós é uma experiência que nós mesmos adquirimos no decorrer das nossas vidas, de uma guerra que existe dentro da gente. Aquela história lá do diabinho de um lado e o anjinho do outro, é mais ou menos isso aí a ilustração. O anjinho de um lado e o diabinho do outro. Os dois querendo chavecar a gente aí para a gente fazer o que eles querem. É exatamente isso que acontece na vida da gente. É bem isso, essa luta é eterna. Porque mesmo nós, sendo homens e mulheres de Deus, infelizmente estamos propensos ao pecado. Agora o pecado nos entristece, irmãos. Porque duas forças antagônicas tentam arrastar a gente em direções opostas. Uma quer empurrar a gente para próximo de Deus, para perto de Deus, que é o Espírito Santo que está em nós. Mas quando a gente se distancia, e a gente se esfria, e a gente não busca as coisas de Deus, tem uma outra força negativa que nos empurra para distante de Deus, para nos afastar de Deus. Duas forças antagônicas que lutam por cada um de nós. E eu vou te falar uma coisa, viu, irmão? Você não fique muito animado não, porque é o seguinte, o diabo quer você, tá? O diabo quer você, o diabo quer eu. Porque aqueles lá de fora já é dele, ele não precisa lutar por eles não. Toda a força do inimigo está concentrada em nós. Porque aqueles que são dele não precisa luta nenhuma, já é dele e acabou. Agora ele vai investir pesado em nossas vidas. Ele vai investir pesado na igreja do Senhor Jesus. Ele vai investir pesado nessa obra que tira as pessoas das trevas e traz para a luz. E nós não podemos perder isso de vista. Nós temos que ter consciência disso, porque é dessa forma que nós adquirimos armas para lutar contra o mal. É tendo entendimento. Por isso que Oséias falou, esse povo perece por falta de conhecimento. Agora,
essas forças operam em nós. E qual deve vencer? É muito fácil a gente saber, né? Aquela que você exercita mais. Qual é a força que você exercita mais? A do bem ou do mal? Aquela que você exercita mais é essa que vai vencer. Exercite as coisas de Deus, irmãos. É assim a vida do crente. A vida do crente é mais ou menos isso. Ó. Lembra que eu falei da justificação aí a última vez que eu preguei, no outro domingo lá? A justificação, ela nos liberta da culpa do pecado. Nós entendemos que fomos justificados e que nenhuma condenação mais há, então nós não temos culpa mais nenhuma com relação ao pecado. Depois tem a santificação. A santificação nos liberta do poder do pecado. Nós nos santificamos e o pecado não tem mais poder sobre nós. O poder do pecado é a morte, mas nós vamos viver eternamente, então em santidade nós estamos livres do poder do pecado. Mas somente na glorificação nós seremos livres da presença do pecado. Até que estejamos aqui, o pecado está ao nosso redor. O pecado vai estar nos caçando de todas as formas. Existe também um conflito muito grande entre o saber e o fazer. No versículo 15, Paulo fala assim, olha, porque o que faço eu não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que me aborrece, isso eu faço. Ó, é um conflito também entre o fazer e o saber. E depois no 25 ele fala assim, ó, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha que duro, eu entendo que eu tenho que fazer assim, mas a minha carne me carrega para outro lugar. A gente às vezes não entende o nosso modo de agir, irmãos. Nós não fazemos o que queremos às vezes, mas nós fazemos o que detestamos. E muitas vezes, irmãos, não sei se isso acontece comigo, mas muitas vezes aquilo que a gente critica nos outros, a gente se pega fazendo também. E aí a gente fica quietinho, né? Quietinho, não abre o bico para não dar bandeira. Porque aquilo que a gente critica nos outros, a gente acaba fazendo também. É assim o ser humano. Nós não fazemos o que queremos, às vezes nós fazemos aquilo que nós detestamos. Nós somos seres contraditórios. Existe uma esquizofrenia dentro de nós. Nós somos seres de dois mundos, né? Então, não fica muito distante essa esquizofrenia dentro da gente, agindo de uma forma, de um dia de outra forma ou outro. Sabemos uma coisa, mas nós fazemos outras. Existem dentro de nós duas forças conflitantes, do bem e do mal, da vida e da morte. Aquilo que agrada e não a Deus. É por isso que a Bíblia diz, o próprio Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, 2, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livra da lei do pecado e da morte. Irmãos, olha que interessante. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você está em Cristo Jesus? Amém. Nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Depois ele diz no versículo 2, ele diz assim, olha, a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Horas, se a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livra da lei do pecado e da morte, é porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus, ela é mais poderosa do que a lei do pecado e da morte. Você entende assim? Amém? Porque se ela livra, é porque ela é mais poderosa. Se essa lei é mais poderosa, por que nós não ficamos nessa lei, na lei do Espírito e vida em Cristo Jesus, ao invés de deixar que a lei do pecado e da morte nos arraste? Mas o conhecimento dessas coisas, irmão, não é suficiente para mudar a vida do homem. Somente a gente conhecer isso não adianta nada. Nós temos que praticar essas coisas. Nós temos que ter conhecimento e colocar em prática.
para que nós possamos ter as nossas vidas mudadas e transformadas. E é aí que tem início a chamada batalha espiritual, que as pessoas tanto falam por aí, né? Batalha espiritual nada mais é do que essa coisa que você tem dentro de você. É uma batalha que você sente aí dentro. É aquilo que você luta no dia a dia. Essa é a batalha do bem e do mal. Essa é a batalha, irmãos. Essa é a transformação. Nós temos que ter o nosso caráter transformado. Nós não somos o que fazemos, nem o que falamos, irmãos. Mas nós não somos o que sabemos, nem o que falamos, mas somos aquilo que fazemos. Porque as pessoas olham isso, né? Elas olham o que fazemos. O caráter não consiste em ser o que o outro está vendo, aquilo que a gente está mostrando para os outros, mas aquilo que nós somos quando não tem ninguém vendo, quando nós estamos somente nós. E eu costumo dizer o seguinte, irmão, sabe? Caráter não é você fazer aquilo que você quer. Por isso que Paulo lutava desesperadamente, porque caráter não é fazer aquilo que a gente quer, é fazer aquilo que é melhor, mesmo contra a nossa vontade. E é difícil fazer isso, porque a nossa carne não aceita isso. É difícil você saber que alguma coisa é correta, mas você não gosta e tem que fazer. Quando acontece isso com a gente fica bronqueado, porque a carne quer isso. É por isso que a gente peca, irmão, porque pecado vai de encontro ao nosso desejo. A nossa carne deseja pecar. A nossa carne fica feliz com o pecado. Se não fosse isso, as pessoas não pecavam. A gente peca porque é bom pecar, é gostoso pecar. Alimenta a nossa carne, mas nós precisamos lutar isso, porque caráter é exatamente isso. Eu sei que isso não é bom e eu não vou fazer. Ah, mas tem que ir na igreja todo domingo, caramba, ainda mais agora com essa pandemia aí. Caráter é você falar, eu vou, porque eu tenho um Deus que eu sirvo do meu coração, dentro do meu coração, e eu vou sair desse sofá, e vou parar de assistir o Coringão, e eu vou para a igreja. Isso é caráter, irmãos. Isso é caráter. É o melhor a ser feito. É gostoso levantar do sofá, tomar banho, se trocar. Não, é muito mais confortável ficar lá. Mas o melhor a fazer é isso. Tomar posição e fazer aquilo que realmente... Isso é estilo de vida, irmãos. Isso é estilo de vida cristão. Portanto, ser homem e mulher de Deus, irmãos, não é ser perfeito. Não é isso. Mas é não voltar à vida de antes. Lutar contra a velha natureza. É isso que é ser homem e mulher de Deus. Embora Paulo, Pedro estivessem sujeitos ao pecado, como todos nós, eles nunca voltaram à vida de antes. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É isso que nós temos que fazer, renovar o homem interior todos os dias, porque o exterior, ele quer te corromper, ele quer acabar com a nossa alegria. Essa é a diferença que nós observamos, irmãos, daquele que se converte verdadeiramente, aquele que realmente tem convicção da sua conversão. Nós estamos vivendo na graça, nós vivemos na graça, e a graça, o Espírito Santo está dentro de nós, Ele é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós não temos mais, nós não precisamos mais ficar analisando, aquilo que está dentro da gente. Ele mostra para você aquilo que você fez, se é bom, se é ruim, se agrada a Deus, se não agrada. A graça, irmão, nos leva de volta à presença de Deus mediante o arrependimento. Errou, pisou na bola, se arrepende imediatamente e acabou. É o que o autor de Atos diz lá no capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Pecou? Se arrependa. Lá no Antigo Testamento, o pecado era encoberto, né? Era somente encoberto e todo ano tinha que fazer aquele sacrifício. Todo ano tinha que fazer aquela cerimônia. Mas no Novo Testamento não. Eles são apagados definitivamente através do sangue de Jesus, irmãos. Um só sacrifício e nunca mais. Porque já foi feito tudo que tinha que ser feito por mim e por você. Por isso que nós somos transformados, irmãos. Porque nós temos que ter no nosso coração essa gratidão de alguém que derramou seu sangue por nós. E não foi alguém qualquer, foi o nosso Deus. E é por isso que nós temos que mudar de vida a todo instante, irmão. O homem no Velho Testamento, eles não tinham sensibilidade, eles eram rudes. Se precisasse matar, eles matavam. Sabe, eles viviam na época da lei. Não tinham o fruto do Espírito. O Espírito vinha e eles usavam esses homens e deixava eles novamente. A sua mudança era por esforço próprio. No Novo Testamento não, na graça não, irmãos. Essa mudança no Velho Testamento a mudança era de fora para dentro. No Novo Testamento é de dentro para fora. Essa a diferença da conversão, da mudança de direção e da transformação, da metanoia. Então quando nós falamos em transformação, falamos de conhecer um Deus presente. Não é um Deus distante como no Velho Testamento. É um Deus presente, um Deus que habita em, e esse em é dentro. Ele habita em, um Deus que, embora divino, viveu aqui como humano, conhece a minha e a sua fraqueza. Ele sabe que nós erramos, que nós pisamos na bola. Por isso, Ele se manifestou encarnado em um homem como eu e como você, para conhecer as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, para nos conhecer verdadeiramente. Deus habita em nós, irmãos. Nós não somos perfeitos, mas nós temos alguém perfeito dentro de nós. E isso para nós tem que ser o suficiente. Deus queria algo mais íntimo que ser visitante. Ele queria habitar. Ele queria morar, fazer morada dentro de mim e de você. Ele não queria mais ser visitante como no Velho Testamento. Ele queria morar, fazer parte da minha e da sua vida. Deus queria conhecer e suprir as verdadeiras necessidades do homem. Ao conhecer, Ele pode suprir. E é por isso que Ele habita em mim e você. Só assim nós podemos vencer o dia mau. Só dessa forma nós vamos verdadeiramente lutar contra a nossa velha natureza. Por isso, irmãos, aquele que vende a imagem de super crente, tome cuidado. O crentão, o bom da boca, que não se abala com nada, que nada te perturba, que não tem medo de nada, que não tem conflito com nada e com ninguém. Cuidado. Cuidado, porque não existe gente assim não. Pelo menos eu não conheço ninguém. Essas pessoas estão sendo hipócritas, na verdade, porque todos nós temos conflito, irmãos. Paulo tinha, nós não vamos ter. Jesus teve conflito, irmãos. Jó teve, Elias teve, Jonas, Gideão, Tomé, todos tiveram conflitos. Pedro, Paulo, Jesus ficou angustiado. E angústia é um tipo de conflito. Porque nós não ficaríamos? Essas pessoas que se julgam muito espiritual, alguém que não enfrenta prova nenhuma, alguém que não erra, alguém que... Não acredite nisso, irmãos. Infelizmente, tem pessoas assim. Essas pessoas têm que tomar cuidado. São pessoas que, ao colocar a cabeça no seu travesseiro, irmãos, é como uma criança desesperada e assustada, esperando o aconchego de alguém. Você pode ter certeza. Ela pode dar uma de bambambam na frente das pessoas, mas a hora que ela está no seu cantinho lá, a hora que ela está na sua solidão ali, no seu particular, ela chora, como eu e você, se preciso for. Você pode ter certeza disso. É como uma criança em busca de amparo. Ninguém é super crente. Ninguém é super crente. Todos os homens que passaram por essa terra, que foram crentes, tiveram dificuldade. E Jesus nunca nos enganou com relação a isso. Deus te conhece, Deus me conhece, por dentro e por fora. E Ele sabe da minha e da sua dificuldade. Nós podemos enganar a gente mesmo,
mas a gente não engana Deus. Por isso, irmãos, é bom a gente se conhecer. É bom a gente se conhecer primeiro, porque quando a gente se conhece, fica muito mais fácil a gente conhecer Deus. Quando a gente aprende a se relacionar com a gente mesmo, sabendo que nós temos pontos fracos, sabemos que nós podemos errar e que nós erramos, fica muito mais fácil de a gente saber o Deus que nós servimos, porque a gente sabe da nossa dependência dele. Não adianta a gente querer saber, a gente fazer tudo sozinho, sem depender de Deus, que nós dependemos de Deus sim, todos os dias de nossas vidas. Feche teus olhos, baixe tua cabeça por um momento, irmão. Irmãos, a coisa mais linda da divindade de Jesus foi a sua humanidade. A sua humanidade, irmão, porque Ele passou por aquilo que nós passamos. Ele sabe tudo que nós enfrentamos. O Deus que esvaziou-se de si mesmo. O Deus que fez os céus e a terra, mas que dormiu num relento com um travesseiro de pedra. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que chorou diante de algumas situações de tristeza e entristeceu-se ao enfrentar a prova. Recorreu ao Pai na hora mais difícil da sua vida. É um Deus que chorou diante da perda de um amigo. É um Deus que se comoveu diante da dificuldade dos humildes, dos quebrantados de coração. Um Deus que entendeu e perdoou a prostituta. Um Deus que, apesar de estar acima da morte, passou por ela, por amor de nós. Um Deus que, embora, irmãos, abomine o pecado, Ele ama o pecador incondicionalmente. Um Deus que nos perdoa incondicionalmente, basta o arrependimento, irmão. Esse Deus, que embora nos ame dessa forma, Ele nos dá o livre arbítrio. Portanto, essa luta interior, nós sempre vamos ter. Não tem como nos livrar dela. Paulo teve, mas a venceu. Nós temos e nós precisamos vencer. Portanto, é normal essa luta. É normal algum tipo de desejo que nós temos. Mas o que é normal, ou não é normal, é sermos vencidos por esses desejos. E é por isso que em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, a Bíblia diz: as pessoas são tentadas quando são atraídas e engodadas pelos seus próprios pensamentos. E esses pensamentos, depois de haver concebido, dão luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A verdade, irmãos, é que nós podemos vencer qualquer tipo de desejo. Ah, mas eu não consigo. Não se acomode, lute. Lute, porque nós precisamos lutar. E o reino de Deus é conquistado através de luta. E você pode, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você pode, porque Paulo deixou claro que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Você pode, porque Paulo deixou escrito lá que nós somos mais que vencedores. Você pode, porque você e Jesus é maioria absoluta e ninguém pode vencê-los. Vamos orar, irmãos, para esse Deus que nos dá graça de permanecermos firmes nesse propósito. Jesus disse a Paulo acerca do espinho da carne. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, ele disse. Você não precisa mais que a minha graça. Somente com a minha graça você pode vencer qualquer circunstância. E o próprio Deus não tirou o espinho da carne dele, mas com certeza Ele aumentou a graça para que ele pudesse vencer essa situação.
Nós somos fracos, mas nós servimos um Deus forte, e poderoso, e grandioso. E esse Deus, Ele escolheu um povo fraco, porque se Ele quisesse um povo forte, Ele escolhia o Egito, Ele escolhia o rei do Egito com sua tropa, mas Ele escolheu os escravos do Egito, porque Ele queria fazer dos fracos uma grande nação, irmãos. Por isso Deus é comigo e com você, e o Espírito Santo está falando. Eu conheço as suas dificuldades, eu sei que você tem luta interior, eu sei que você tem conflito, não precisa se esconder. Eu vejo e sei a sua vida todos os dias, e eu quero te fortalecer. Ele quer te fortalecer, mas faça a sua parte. Levante-se e lute. Se o Espírito Santo falou, irmãos, no seu coração, se você acha que realmente você pode vencer essa batalha, seja qual for que está aí dentro de você, fique de pé e nós vamos orar juntos aqui, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar aí. E eu tenho certeza que Deus pode te dar vitória, irmão. Tenho certeza. Paulo, com todas as suas mazelas e as suas dificuldades, veja o homem que ele foi. Veja que ferramenta foi nas mãos desse Deus. E nós não somos diferentes, meu irmão. Tenho certeza que Ele tem grandes coisas para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Deus e Pai, Senhor, aqui estão os teus irmãos, os meus irmãos, a tua igreja, Senhor Deus. Aqui está o teu povo, Senhor Deus. Aqueles, ó Pai querido, que o Senhor separou, ó Deus querido. Aquele que o Senhor falou, esse é meu povo, esse é o meu povo escolhido. Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. É esse povo que está aqui, Senhor. É esse povo, Senhor Deus, que embora, Senhor, com todas as fraquezas que nós temos, nós servimos um Deus poderoso, e nós sabemos disso, porque nós conhecemos esse Deus, e nós sabemos do lugar que Ele nos tirou um dia. Por isso, Senhor Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque se o Senhor nos tirou daquela situação que estávamos, Senhor, o Senhor é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou precisamos, Senhor. E esse conflito interior, essa guerra que nós temos todos os dias, Senhor, eu tenho certeza, meu Pai querido, que, ó Deus, nós não podemos vencer, mas o Senhor vence por nós. Aliás, o Senhor já venceu lá naquela cruz, e nós damos graças por isso em nome de Jesus. Fortalece os meus irmãos, meu Pai, fortalece cada um em nome de Jesus. Deus querido e amado, que o Senhor possa sustentar cada um de nós nas suas poderosas mãos, Senhor Deus, e nos guardar de todo o mal, Senhor, e nos livrar nessa hora tão difícil que nós estamos atravessando em nossa sociedade, meu Pai querido. Nesse momento, Senhor Deus, onde as pessoas estão muitas vezes perdidas, mas o Senhor não está. O Senhor continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus grande e soberano, e é o Senhor que nós clamamos. Fortalece-nos, ó Pai, na hora da dificuldade, Senhor. Ensina-nos a depender do Senhor todo instante, meu Pai, porque só o Senhor é Deus. E dê um aplauso bem gostoso para Ele, em nome de Jesus.